Por favor, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Assim que você achar, faça uma gentileza. Se tiver alguém ao seu lado, sem a palavra de Deus, divida com a pessoa a leitura, mesmo não a conhecendo, divida com ela a leitura. E sempre que você vier à Paz e Vida, em qualquer reunião, sempre traga o teu evangelho, sempre traga a palavra de Deus, para você aprender, conferir, porque Jesus dizia o seguinte: examinai as Escrituras. Nós temos que examinar. A gente não pode ficar acreditando em fábulas, lendas, conto de carochinha. Você tem que ler este livro. Jesus disse: examinai as Escrituras. As Escrituras. Pastor, só tem uma Bíblia católica na minha casa. Por que você não trouxe? Você acompanha a leitura do mesmo jeito. Viu? Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Acharam? Está escrito o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Forte, não? Pastor, eu já li isso várias vezes. Você vai penetrar nesse mistério agora. Eu vou reler, preste atenção. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora eu leio cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Belo Horizonte, Minas Gerais, vai repetir em seguida. E eu quero que não apenas o Brasil veja que os mineiros são fortes, fervorosos. Eu quero que lá em Portugal eles também, ao ouvir você repetir a palavra, pensem assim: olha que fé que eles têm, hein? Sabia que estão nos ouvindo em Moçambique? Que é um país de língua portuguesa como o nosso? Acho que eles nem sabem onde fica Belo Horizonte, né? Talvez eles conheçam tão pouco da gente como a gente conhece tão pouco deles. Mas eles também estão conhecendo agora o principal, que é a palavra de Deus. Além de Moçambique, tem um outro país que eu nunca fui também. Mas todo dia eu e você estamos lá pregando a palavra. Chama-se Cabo Verde. Pertence à África também, mas não fica no continente africano. É um conjunto de ilhas distante da praia, muito distante. Mas eles têm várias emissoras lá, agora ouvindo você. Talvez eles não tenham noção do que é Belo Horizonte. Mineiro, o que é isso, mineiro, né? Mineiro. É que este estado, Minas Gerais, tinha muitas minas de ouro, esmeraldas, pedras preciosas, jazidas. E na época da colonização, este estado produziu muita riqueza para Portugal e para o mundo, né? Então ficou o nome Minas Gerais, porque era tanta mina que tinha aqui, que falaram: olha, Minas Gerais. Mas é mina do quê? De tudo, de tudo, de tudo. É geral, é geral. Minas Gerais. Então eles estão aprendendo um pouquinho da gente, mas vamos também falar com Angola. Eles também estão nos ouvindo agora. Não é? Nossos irmãos estão lá em Angola nos ouvindo e demais lugares do mundo estão nos ouvindo agora. Então vamos repetir bem forte para fazer bonito para Minas Gerais. Tá? Combinado aí? Então eu leio e você repete. Vamos lá. Tudo. Ai, caramba, eu fiz tanta propaganda e não deu certo. Falhei. Vamos de novo. Tudo. Ah. Continua assim, hein? Daí para mais. Vamos lá.
Tem o seu tempo. Caramba, agora fiquei orgulhoso. Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Quem crê nesta palavra, ergue a mão assim. Todo mundo. Então vamos dar para esta santa palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Minas Gerais, no Brasil. A melhor salva de palmas que já se ouviu no mundo. Tudo para o nosso Deus. Oh glória! Senhor, abre o céu para receber. Estas palmas são para ti. Oh glória! Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em Belo Horizonte. Dá glória também, aplaude, glorifica onde você estiver. Você que está no trânsito, dá glória a Deus conosco. Oh glória! Isso, continua. Pai querido e Deus amado, veja, onde tem alguém te glorificando agora, onde tem alguém te aplaudindo, e sobre esta pessoa, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, não apenas em Minas, mas em toda parte, alguém te glorifica agora. Derrama, Senhor, derrama o teu poder sobre toda a terra, sobre cada vida. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Esta multidão não veio aqui para escutar homem algum, todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, quem tiver lugar, por favor. Temos muita gente, inclusive do lado de fora da nossa sede. Por isso agora procure prestar atenção no que você vai ouvir. Relendo este versículo que é hiper conhecido de quem ama a Escritura Sagrada, nós vamos analisar o que diz aqui. Tudo, veja só. Tudo, não exclui absolutamente nada. Tem o seu tempo determinado. Há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes nós queremos as coisas fora do tempo. Nos aborrecemos porque não acontece no tempo que nós queremos. E vivemos numa ansiedade louca, querendo precipitar os acontecimentos. Porque temos pressa e nos esquecemos de que tudo tem o seu tempo determinado. E a gente precisa aprender a respeitar este tempo determinado e saber esperar este tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, para projetos, planejamentos, enfim, coisas que nós queremos realizar. Todo propósito também tem um tempo determinado. E veja o que disse o final do versículo. Debaixo do céu, grife isso, debaixo do céu. Porque o tempo como nós o conhecemos, o tempo humano, constituído de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. Esse tempo como nós conhecemos só existe debaixo do céu. Porque acima do céu não há tempo. Deus está acima de todo o tempo. Deus é atemporal. Deus não está sujeito a qualquer tempo, porque o tempo para ele não existe. Deus é superior ao tempo, mas foi o próprio Deus, aquele todo-poderoso que não se sujeita ao tempo, que criou o tempo debaixo do céu, que criou o tempo para nós.
Então, quando se diz que tudo tem o seu tempo determinado, determinado por quem? Por aquele que controla o tempo debaixo do céu. Por aquele que sujeita o tempo debaixo do céu. Por aquele que criou o tempo debaixo do céu. Todas as relações entre o céu, que é atemporal, que não se sujeita ao tempo, com a terra, que é temporal, sujeita ao tempo, e tudo aqui está sujeito ao tempo, tudo, nada está excluído do tempo. Esta relação entre o invisível e o visível, entre o imaterial e o material, esta relação faz com que Deus, que é atemporal, acabe trabalhando com o tempo humano. Deus não usa relógio e nem marca o tempo acima do céu, mas por seu relacionamento com o ser humano debaixo do céu, Deus então respeita o tempo e trabalha com o tempo humano e controla o tempo humano, porque foi Ele mesmo que criou tudo. Quando que Deus criou o tempo? Isso que está falando aqui, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando que Deus criou isso? Deus criou o tempo debaixo do céu lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá comigo? Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que lindo. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Tempos determinados, o que nós acabamos de ler em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Então Deus, no relacionamento com os seres humanos debaixo do céu, Ele respeita este tempo humano e trata das coisas em tempo humano, ainda que Deus não tenha um relógio humano no céu. Mas no nosso relacionamento aqui na terra, Ele trabalha com o nosso relógio. E há vários mistérios nesse relacionamento. Vários mistérios nesse relacionamento. O tempo que Deus estabelece, o tempo determinado. Então um dia, há cerca de 3.500 anos atrás, olha quanto tempo. Deus, assentado no seu trono de glória, observava um homem na terra, no deserto do Sinai. E Deus, computando o tempo debaixo do céu, disse: já tem 40 anos que este homem está nesse deserto. Chegou aqui quando tinha 40 anos de idade e agora está com 80. E também neste momento, cumpriu-se o tempo que eu falei a Abraão, 500 anos antes deste homem. Eu disse para Abraão, quando ele era apenas quando ele não tinha nem filhos, eu fiz com que ele dormisse profundamente e no sonho eu conversei com Abraão, dizendo: Abraão, a tua semente viverá num país estranho e ficará ali 400 anos. Mas depois destes 400 anos, que é o tempo da medida da maldade dos amorreus, eu vou esperar o tempo da iniquidade dos amorreus se esgotar. Então, a sua descendência, Abraão, sairá de uma terra estranha onde ficou 400 anos peregrinando, e eu os tirarei dali com grandes riquezas. E eles irão para uma terra boa e larga que mana leite e mel. Deus olhou no seu relógio espiritual, que regula o tempo humano, e disse: o tempo chegou. Eu gostaria muito de mostrar isto para você, porque é evidente, você já entendeu,
que o homem que Deus viu lá no deserto e que está com 80 anos de idade agora é Moisés. Que o tempo de 40 anos que ele ficou morando ali é o tempo que Moisés ficou pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Então, Deus decidiu que chegou o tempo, que o tempo se cumpriu, e o tempo, inclusive, de cumprir aquilo que tinha falado em sonho com Abraão 500 anos antes de Moisés. Então, eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 15, para ver isto, quando Abraão teve um sono profundo, e neste sono profundo, uma grande escuridão caiu sobre ele, e Deus falou com Abraão, que na época ainda chamava Abrão. Aqui, ó, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Veja, quando eu estou lendo aqui, eu estou lendo um episódio da vida de Abrão, 500 anos antes de Moisés. Olha o que Deus falou naquele sonho para Abrão. Saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Olha Deus respeitando o tempo humano. Por que 400 anos? Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Deus não falou para Abrão que a nação estranha era o Egito. Deus não falou que os egípcios iriam dar suas riquezas para os descendentes de Abraão depois de 400 anos de escravidão. Deus aqui está profetizando em sonho para Abrão. E o versículo 15, Deus fala: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. O tempo da vida de Abrão. E Deus fala no versículo 16: e a quarta geração tornará para cá. Para cá onde? Abrão está onde? Em Canaã, a terra prometida, a terra que Deus mandou Abraão percorrer a pé, dizendo: onde pisar a planta do teu pé será teu e da tua descendência, Abraão. 400 anos depois, a tua descendência voltará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quer dizer que Deus respeita até o tempo da iniquidade humana. E quando a medida dos amorreus com sua iniquidade estivesse transbordando, então os amorreus seriam expulsos da terra, e a descendência de Abraão, que sairia do Egito depois de 400 anos de escravidão, iria sair enriquecido e possuir esta terra. Então aquele que não se sujeita ao tempo, que é atemporal, no entanto, ele respeita o tempo humano. E veja o detalhe aqui. Falou para Abrão ainda. Abrão, quando ele viveu, cerca de 4.000 anos atrás. Falou para Abrão em sonho: a tua descendência fica 400 anos numa terra, num país estranho. Mas um dia eles vão sair de lá e vão sair enriquecidos e voltarão para esta terra que você está, Abrão. Deus falou tudo. Então Deus esperou tudo conforme o tempo dos homens. Interessante, né? Deus que não precisa se sujeitar ao tempo, no entanto, Ele respeita o tempo que Ele mesmo criou no nosso relacionamento. Então, quando completou esse tempo, Deus estava lá no seu trono. Olhou para o relógio espiritual, onde Ele conta o tempo humano. O tempo debaixo do céu. Deus disse: esgotou o tempo. Completou o tempo. Moisés está no deserto do Sinai há 40 anos. 40 anos. Chegou aqui quando ele tinha apenas 40, fugindo do Egito. Viveu 40 anos aqui, todo mundo pensa que ele morreu, desapareceu. Mas agora o tempo se completou. Chegou o tempo. O tempo determinado. Agora eu mesmo, disse Deus, vou descer no Monte Sinai.
Moisés nunca ouviu a minha voz. Ele ouviu a história passada de geração em geração. Conhece a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Conhece a história da escravidão dos descendentes de Abraão no Egito, porque ele era vice-faraó. Mas ele nunca ouviu a minha voz pessoalmente. Moisés me conhece só de ouvir falar. Mas agora eu vou me apresentar a ele. Eu vou sair daqui deste santo lugar. E eu vou descer no Monte Sinai. E Moisés estava lá com 80 anos, barbudo, cabelão. Naquela rotina que vivia já há 40 anos de levar as ovelhas até as águas, até o pasto. Buscar as ovelhas perdidas. Defender as ovelhas dos lobos, dos leões, dos ursos, das serpentes. 40 anos ali naquela rotina, naquele lugar seco, naquele deserto. E Moisés imaginava que o tempo do deserto para ele tinha acabado. Deus esperou 40 anos. Moisés não sabe desse detalhe. Ele está com 80 anos. O que ele espera da vida? Nada. Mas Deus tem muitos planos para ele ainda. Moisés não sabe que acabou o tempo da solidão. Acabou o tempo do medo, porque ele está morando ali escondido há 40 anos. Ele não quer que ninguém saiba no Egito aonde ele está. Porque no Egito, quando ele morava lá, ele matou um egípcio. Ele era condenado à morte. Ele é um fugitivo. Mas ele não imagina que o tempo dele ser um fugitivo acabou. O tempo dele ser um anônimo acabou. Moisés nem imagina o que Deus traçou para ele. E o que vai acontecer na vida de Moisés. Moisés nem imagina que Deus vai falar com ele. E agora, meu querido e minha querida, você entrando comigo no tempo de Deus. Há quanto tempo você está nessa solidão? Há quanto tempo você está nesse vazio? Há quanto tempo você está nesse deserto? Há quanto tempo você está nesse desespero? Há quanto tempo você está nessa aflição? Há quanto tempo você está nessa humilhação? Há quanto tempo você pensa que foi esquecido de tudo e de todos, até de Deus, porque nada aconteceu? Eu vou te dizer agora em nome de Jesus, e é o Espírito Santo que fala através da minha boca. Deus do seu alto trono contemplou as tuas dores, contemplou a tua aflição, contemplou todas as perseguições e humilhações que você vem sofrendo até hoje. Mas Deus esperou o tempo da iniquidade deles contra você chegar até a boca transbordar. E Deus do seu alto trono olhou para a terra e Ele viu você hoje. E você nem imagina que Deus te trouxe aqui para te dar esta notícia. Para dizer a você que até hoje você ouvia falar, mas hoje Deus está falando diretamente contigo. Hoje você está ouvindo a voz de Deus. E Deus está te comunicando que o tempo da vergonha acabou. O tempo da humilhação acabou. O tempo da solidão, o tempo da miséria, o tempo da pobreza, tudo isso acabou. Porque Deus tem um tempo determinado. E Deus determinou que hoje, agora. E eu quero que você anote bem a data de hoje. Porque a data de hoje vale para você. Existe tempo para tudo debaixo do céu.
Para todo propósito tem um tempo determinado. E o teu tempo determinado hoje é para você que esta palavra está valendo. É para agora. A partir de hoje, você vai sair do deserto para a bênção. Você vai sair da doença para a saúde. Você vai sair da miséria para a prosperidade, para a fartura. Você vai sair da tristeza para a alegria. Acabou o tempo de chorar. Acabou o tempo de lamentar. Deus está comunicando oficialmente a você. Ele que domina o tempo, Ele que respeita o tempo humano, Ele está dizendo que o tempo chegou e é agora. O tempo da tua vitória, o tempo da tua virada, o tempo da diferença. Um novo tempo na tua vida está tomando posse. Diga: eu recebo, eu tomo posse, eu recebo. Você que está me ouvindo à distância, este é o tempo determinado por Deus. Tome posse. Moisés está lá no Monte Sinai e chegou o tempo na vida dele. E Deus se manifesta. E Deus diz, do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. E ele olha na direção em que vem a voz, e Deus diz: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Moisés estremeceu. Abraão, meu antepassado? Mas Abraão viveu 500 anos antes de mim? Quer dizer que o tempo para ele não existe? Ele conheceu Abraão, Abraão conheceu o Deus de Abraão. Moisés estremeceu. Eu sou o Deus de Isaque, o filho de Abraão, o filho da promessa. Sara não podia ter filhos, engravidou aos 90 anos e se tornou mãe. Que coisa maravilhosa. Ele conheceu a Sara, ele conheceu o Isaque. Ele é o Deus de Isaque, meu antepassado. E Deus diz: eu sou o Deus de Jacó. Jacó, neto de Abraão, que teve 12 filhos, e as 12 tribos surgiram dali, a nação de Israel. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Israel. E Deus diz: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Nesse momento em que Deus falou, eu tenho visto, parece uma coisa ligeira e passageira, não? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Sabe o que isso significa? Que Deus ficou 400 anos contemplando o sofrimento do seu povo no Egito e não fez nada. Apenas viu e prestou muita atenção naquela aflição. Por que Deus não fez nada nesses 400 anos vendo a aflição do povo? Deus não fez nada porque o tempo não era chegado. Ele tinha que respeitar os 400 anos que ele profetizou para Abraão. E agora Deus vai cumprir tudo aquilo que ele falou para Abraão. Deus diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que Deus não te contempla? Você acha que Deus te ignora? Você acha que Deus não presta atenção nas coisas que estão acontecendo na tua vida? Deus, Ele presta atenção, Deus, Ele vê atentamente cada detalhe que está acontecendo na tua vida. Deus tem visto, sim. E Deus diz para Moisés: eu vi o seu clamor.
Quer dizer que durante 400 anos Deus ficou ouvindo o clamor e não fez nada? Por que Deus não fez nada se Ele ouvia o clamor? Porque o tempo não era chegado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Só que agora, para o povo hebreu, o tempo chegou e Deus diz: por isso eu desci para livrá-lo. Deus está afirmando que ele desceu no Sinai. Por isso eu desci para livrá-lo. E vou tirar este povo da escravidão do Egito. E vou levar os descendentes de Abraão para uma terra boa e larga que mana leite e mel. Por que Deus não foi lá no Egito e resolveu tudo isso? Porque não é assim que Deus trabalha. Por isso que Deus, ao completar 40 anos que Moisés estava lá no deserto do Sinai, foi falar com ele pessoalmente. E Deus diz que Moisés é a pessoa que ele vai usar para concluir esse projeto. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Moisés, vem agora. Está vendo? Agora. Vem agora. Pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus realiza o propósito debaixo do céu usando alguém. Deus sempre vai usar alguém para realizar o seu propósito debaixo do céu. Na igreja, Deus usa o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira, o membro. Deus usa alguém para realizar o propósito. Deus age através de alguém. Como hoje aqui. Primeiramente, Deus está agindo neste momento através de mim, pelo seu Espírito Santo, entregando esta palavra para o seu coração. Mas Deus também vai usar você para realizar esse propósito. Porque o tempo determinado chegou. Quem crê, levante a mão. E Deus diz, vem agora. Ó, falou assim para Moisés, vem agora. Quando Deus fala com você, você tem que vir. No final desta mensagem, eu vou chamar você para vir e entregar a vida para Jesus. Você tem que vir agora. Na hora que Deus chama. Você que está afastado, afastada, no final desta mensagem, eu vou chamar você para vir agora se consertar com Deus. E tem que vir quando Deus chama. Está compreendendo a palavra? E Deus vai usar você neste propósito debaixo do céu. Para cumprir tudo que Ele já tem determinado. E tudo no seu tempo. Por isso que você tem que ser uma pessoa que sabe esperar em Deus. Você tem que aprender a esperar em Deus. Tem que esperar com paciência no Senhor. Tem que confiar em Deus enquanto espera. Porque Ele não controla apenas o tempo, Ele controla todas as coisas, todos os fatos, todos os acontecimentos. E o que Deus quer é a tua confiança, a tua fé nele. A certeza que você tem de que Deus está agindo em teu favor. E porque crê nisso, você não se afasta, você não se desvia, você não se escandaliza, você não desiste, você não volta atrás. Você não interrompe a tua campanha de oração, você não interrompe os teus 40 dias de jejum e oração. Você fica firme esperando em Deus. Tudo está um caos à tua volta. Parece que tudo está desmoronando à tua volta. Mas você está ouvindo esta palavra? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você tem que ficar esperando em Deus, o tempo de Deus. Pode tudo estar ruindo à tua volta.
mas você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você é uma pessoa que confia em Deus e é isto que Deus quer ver no teu coração. Não o desespero de quem pensa que está sozinho, mas a certeza, a paz, a alegria, a tranquilidade de quem sabe que o Todo-Poderoso está contigo e a tua vida está escondida na palma poderosa da sua mão. Você não teme nenhum acontecimento. Você não recua por nada, porque tenha certeza que a tua vida está nas mãos de Deus. Foi você mesmo que colocou a tua vida nas mãos de Deus. Então não retire a tua vida das mãos de Deus. Espera em Deus. Descansa o teu coração. Acalma o teu espírito. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo, não temas. Descansa. Deixa eu agir. E agindo eu, quem impedirá? Você conhece a história de Moisés, não é? Ele retorna ao Egito, revestido de poder, enfrenta Faraó, entrega a mensagem, Faraó resiste, endurece o coração. Moisés diz que se ele não obedecer, então virão as pragas sobre o Egito, e o Faraó resiste, endurece o coração, ignora o Deus de Abraão, ignora o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ignora o Deus de Moisés, não quer nem saber, despreza. Quem é o Senhor para que eu o tema? Eu não conheço esse Deus, não, eu tenho 365 deuses aqui no Egito. Eu tenho minhas estátuas, eu tenho meus ídolos, eu tenho os meus magos, eu tenho o meu ocultismo. Não quero saber do Deus dos hebreus, não, Moisés. Vai procurar o que fazer. É falta de serviço? Eu arrumo mais serviço. E ele aumentou a carga sobre os hebreus. O povo foi até murmurar: Moisés, depois que você voltou para o Egito, tentando nos libertar, a nossa situação piorou. O povo não entendeu. E às vezes acontece isso mesmo, viu? Porque o inferno contra-ataca e parece que a coisa piora. Se você não sabe esperar em Deus e nem confia em Deus, você vai murmurar. E comecei os 40 dias de jejum e oração e parece que a coisa apertou para o meu lado. Às vezes vem o contra-ataque do inimigo, porque Satanás também trabalha contra o tempo dos homens. Um dia, Jesus aqui na terra disse o seguinte para a multidão que foi prendê-lo: eu estava todos os dias ensinando no templo e vocês nunca me prenderam, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. As trevas também têm sua hora para agir. Mas você tem que entender que Deus que controla o tempo é mais poderoso do que as trevas. E ainda que as trevas tenham tempo para agir, o que vai prevalecer é o tempo do nosso Deus. O que vai valer na tua vida é o tempo de Deus. E quando Deus realiza, completa, ninguém pode desfazer o que Ele faz. Faraó pagou para ver. Vieram as 9 pragas no Egito, uma pior do que a outra, arrasou o país. Eu estou resumindo, você conhece a história. Mas mesmo assim, Faraó, mesmo com a 9ª praga, não deixou que Moisés levasse tudo do Egito. Sabe o que Faraó falou? Faraó falou assim para Moisés: Moisés, pode ir, mas deixa aqui todas as coisas, viu? O gado, as ovelhas, mas pode ir com seu povo, pode ir embora com as mulheres, com as crianças, mas deixa aqui no Egito as ovelhas. O diabo sempre quer reter alguma coisa. Vamos comigo em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, né? Já teve 9 pragas no Egito. Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Viu? Pode levar todo mundo, só deixem aí as ovelhas, deixa aí o gado. O diabo sempre quer reter alguma coisa da tua vida. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar que o inferno retenha áreas da tua vida.
retenha familiares, retenha coisas da tua vida, você não pode aceitar. A obra que Deus está fazendo é completa, é uma obra inteira na tua vida. O inferno não tem o direito de ficar com uma unha tua. Ó, vou dizer mais. Ainda que um fio de cabelo caia da tua cabeça e o diabo queira pegar dizendo é meu, nem isso o diabo tem direito. Moisés falou, Faraó, nem uma unha ficará. Está escrito aqui no versículo seguinte. Também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, estou lendo o versículo 26. E ele fala que ele não vai deixar o gado, não vai deixar nada, ó. Porque daquele, quer dizer, das ovelhas, dos carneiros, dos cordeiros, havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, Faraó, que estava possuído por Satanás agindo no tempo do inferno, ele quer impedir que o povo tenha o que ofertar para Deus. O diabo, ele quer reter tuas finanças. Olhe para mim que eu vou repetir isso. O diabo quer reter tuas finanças. O diabo quer reter tua prosperidade. O diabo quer reter o teu salário. O diabo quer reter tua indenização. O diabo quer reter tua comissão, tua bonificação, os teus lucros. O diabo quer reter os teus bens. Por que o diabo quer segurar estas coisas? Para que você não tenha o que adorar a Deus, o que ofertar para Deus. Moisés entendeu na hora que o diabo queria reter o que o povo possuía. O povo tinha o que? A roupa do corpo e a família. Mas o gado era o que eles possuíam. E era o gado que eles iam ofertar para Deus lá no Sinai. Moisés falou, não, nenhuma unha ficará. E outra coisa que Moisés falou para Faraó, eu leio para você no versículo 25. Moisés, porém, disse, Faraó, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Agora eu vou dizer aqui mais uma coisa para você. Faraó falou, eu não vou dar nada. Nem os egípcios vão dar nada para o vosso Deus. E eu também não vou deixar vocês levarem as ovelhas, os carneiros, os cordeiros, o gado. Vai ficar aqui. Se quiser ir embora, Moisés, pode ir. Pode levar os familiares, os parentes, os velhos, as crianças, as mulheres, os homens, todos. Mas o gado não sai daqui. Você vê o que Faraó fez? Foi quando Deus falou, tudo bem, Moisés, eu já sabia que isso ia acontecer. Agora, Moisés, faz o seguinte, reúne todo o povo de Israel, vai lá, vai na terra de Gósen, reúne todo o povo. Reúne lá o meu povo, chegou a hora, o tempo cumpriu. Chegou a hora, Moisés. Capítulo 12, versículo 3. Moisés, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Chegou a hora, Moisés. Cada um vai me oferecer um cordeiro. O faraó não quer, nem os egípcios querem. Mas eles não ficam com aquilo que é meu. Mande cada pessoa pegar um cordeiro para si. Um cordeiro para cada casa. Sacrifiquem este cordeiro à tarde e coloquem o sangue nos batentes das portas das casas. E eu vou entrar no Egito e haverá praga de mortandade. Mas quando eu vir o sangue no batente da porta, o sangue do cordeiro, eu saberei que aquela casa me obedeceu. Então, mal algum entrará naquela casa, nem morte, nem praga, nem peste. Aquela casa será poupada. A casa que tiver o sacrifício do cordeiro será poupada, porque esta casa me adorou, me ofereceu o cordeiro, me obedeceu. Mas toda casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, vai haver praga de mortandade, vai haver peste, vai haver sofrimento, vai haver choro, vai haver desespero, vai haver lamentação. E mais, Moisés, e mais. Faraó não quis me dar.
Mas todo primogênito de animal do Egito morrerá. E também dos homens, assim acontecerá. Você vê? Então analise aqui comigo o seguinte, cada pessoa agora. Quando o Senhor entrou à meia-noite no Egito, a casa que não tinha a marca do cordeiro, entrava a morte, o sofrimento, o desespero, o pranto, a gritaria, a choradeira. Mas na casa onde havia o sacrifício, o sangue do cordeiro, aquela casa havia temor de Deus, mas não desespero, não medo, temor de Deus, proteção de Deus, proteção do Cordeiro de Deus. Você está compreendendo a palavra? Mas eu pergunto para você, ali no Egito, toda casa tinha um defunto. Todo filho e filha mais velhos morreram. Toda casa do Egito tinha um defunto. Em toda casa do Egito tinha uma família chorando a morte do primogênito. Mas quando chegaram lá no quintal também, o primogênito de cada animal também estava morto no Egito. Eu pergunto para você, houve morte só na casa dos egípcios? Ou houve morte também na casa dos hebreus? Hã? Houve morte só na casa dos egípcios? Ou na casa do povo de Deus houve morte também? Hã? Não ouvi. Só na casa dos egípcios. Parece que é só, né? Parece que só nos egípcios havia morte. Havia sim muita morte na casa dos egípcios, tanto de homens como de animais. Em cada casa tinha um defunto pelo menos. Em cada quintal vários animais primogênitos mortos. Mas e na casa dos hebreus? Havia morte? Parece que não, né? Mas havia sim. Havia morte sim. Não dos hebreus, mas a morte do Cordeiro de Deus. A morte do Cordeiro de Deus te livra da morte. Possua esta palavra, a morte do Cordeiro de Deus te poupa da morte. Mas em cada casa dos hebreus havia morte sim, não dos hebreus, mas a morte do Cordeiro. E é o que traz proteção para você. Você está compreendendo isso? Quem é o Cordeiro de Deus, igreja? No Egito, o sangue do Cordeiro para cada casa foi passado nas ombreiras, na verga da porta, não é? As ombreiras são os dois batentes laterais, o esquerdo e o direito. E a verga é aquilo que está em cima. Portas de madeira. Naquele madeiro das portas, sangue do Cordeiro. O que isso te mostra? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue, dos dois lados do ombro, nas ombreiras, porque Ele é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Dos dois lados da porta, Jesus é a porta. O sangue do Cordeiro escorrendo no madeiro. A verga da porta, a parte de cima, o que era? Aquela trave na cruz. E o sangue de Jesus aqui, na testa, escorrendo pela coroa de espinhos. O sangue do Cordeiro. Hoje não é diferente, preste atenção. Há morte no mundo. O mundo está morto. Garanto para você, o mundo está morto. Você vê pessoas aí andando, passeando, se divertindo, rindo, indo a cinema, shopping, namorando, casando, indo para a lua de mel, passeando, viajando. Mas no mundo elas estão mortas. O mundo está morto. Há morte no mundo.
Um dia Jesus falou para um dos moços: segue-me. Senhor, o meu pai morreu, deixa-me primeiro sepultá-lo. E Jesus disse: deixa aos mortos o enterrar seus mortos. Tu vens e segue-me. Anuncia a vida. Há morte no mundo, amados. As pessoas do mundo estão mortas. Você tem que ter na tua casa, e o teu corpo é a casa. Você tem que ter nesta casa a marca do sangue do Cordeiro. Não de um cordeiro qualquer, o sangue de Jesus. E vou dizer mais. Durante 400 anos o povo de Deus clamou e não foi liberto. Durante 400 anos o povo gemeu e não foi liberto. Durante 400 anos o povo orou: Senhor, livra-nos, e não foi liberto. Moisés é levantado, vai no poder de Deus, cheio de autoridade, como nunca um homem teve antes. E ele consegue lançar 9 pragas que empobrecem o Egito, arrasam o país. Mas todas as pragas não livraram o povo. O povo continuava escravo, o milagre não aconteceu. O que foi que proporcionou a libertação definitiva? O quê? O Cordeiro. O Cordeiro. Foi o Cordeiro que proporcionou o milagre. Amém? João Batista apontou para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o Cordeiro você não será liberto. Sem o Cordeiro você não será libertado. Sem o Cordeiro você não terá paz. Sem o Cordeiro você não terá honra. Foi depois do sacrifício do Cordeiro no Egito que o povo saiu dali. O faraó falou: vai embora, Moisés, leva o teu povo, leva o gado, leva tudo. Pode levar tudo. E se eu te vir de novo, eu te matarei. Foi depois do Cordeiro. Mas Deus tinha falado para Abraão 500 anos antes de Moisés: Moisés, quando o povo sair daquela terra estranha, levará muitas fazendas, quer dizer, muitos bens. Aí Deus falou: Moisés, fala para o povo que está saindo do Egito, e bater em cada casa egípcia e pedir uma doação. E o povo saiu de porta em porta batendo: nós estamos indo embora, tem alguma coisa para nos dar? Tenho. Leva esse vaso de ouro, leva esse vaso de prata. E diz a palavra que eles despojaram os egípcios. Os judeus saíram do Egito enriquecidos, levando a riqueza, o ouro e a prata do Egito. Deus cumpriu o que prometeu. Hoje Deus prometeu muita coisa para você. Você pensa que o nosso Deus é de ficar fazendo promessa oca e vazia? Não, o nosso Deus, ele promete e ele vela pela sua palavra para cumprir. Espera o tempo de Deus. Fica firme na presença de Deus. E continua servindo a Deus com temor. Porque tudo que ele profetizou hoje aqui, tudo que você ouviu aqui, vai se cumprir infalivelmente na tua vida. Eu quero que toda a igreja fique de pé agora. A morte do cordeiro em cada casa hebreia. Portanto, havia morte na casa dos hebreus, sim, mas a morte do cordeiro. Aquela morte foi o livramento que eles precisavam. Todos os milagres que eles queriam do cordeiro aconteceu ali. Primeiramente, libertados da escravidão. Segundo, vão sair dali enriquecidos, a riqueza dos ímpios foi transferida para eles. Terceiro, eles vão mudar de endereço, vão para Canaã celestial, para a terra prometida. A celestial ainda não, né? A Canaã terrestre por enquanto, mas para eles aquilo era o céu, era uma terra boa que manava leite e mel. Eles conseguiram essas vitórias imediatamente, milagres proporcionados pelo Cordeiro de Deus.
O mal não entrou na casa deles. O cordeiro impediu que o mal entrasse na casa deles. O sacrifício do cordeiro proporcionou tudo isso. Olhem todos para mim. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é uma casa. Esta casa tem que ter a marca do sangue do cordeiro. Amém? Esta casa tem que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus. Olhem todos para mim. Eu quero perguntar agora. Você ouviu a palavra? O problema só foi resolvido quando o cordeiro foi oferecido. Jesus é o cordeiro de Deus. Eu pergunto agora, quem aqui quer receber Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue bem alto. Isso. Oh glória. Oh glória. Quem ergueu a mão, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Isso, isso. Quem ergueu a mão, vem aqui para frente. Vem para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Lá fora, você que quer entregar a vida para Jesus, entra. Eu quero aproveitar, e está chegando mais, vamos aplaudir mais, igreja. Eu quero aproveitar, oh glória. Eu quero aproveitar e chamar, está vindo mais, que bênção. Eu quero aproveitar e chamar você que está afastado, afastada. Hoje o Espírito Santo falou tanto com você, filho pródigo. Falou tanto com você, filha pródiga. Você que está sem igreja alguma, vem aqui para frente também, porque eu quero orar por você. Porque hoje a tua vida vai ser totalmente restaurada. É um tempo novo que Deus está anunciando para você. Filho pródigo, filha pródiga, você que está sem igreja, vem para cá. É um tempo novo que vai começar na tua vida. Deus mandou eu anunciar isso para você. O tempo da vergonha, o tempo do sofrimento, o tempo da humilhação acabou. O tempo de Deus chegou para você. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. E eu quero chamar aqui na frente a pessoa que está fraquinha na fé. Pastor Jorimbe, ouvindo esta palavra, minha fé até se fortaleceu. Mas eu ando tão desanimado por tantos problemas, por tantas angústias, ansiedades. Esta palavra falou muito comigo, eu estava a ponto de desistir. Você não vai desistir coisa nenhuma, vem aqui para frente. Você que estava se sentindo fraco, você que estava se sentindo fraca, vem aqui porque o sangue do Cordeiro vai te fortalecer, vai te revestir. O Espírito de Deus vai te cobrir. Você não vai desistir, o tempo de Deus chegou. Você não estava clamando, Deus mandou a resposta. Vem para cá, você que se sentia desanimado, desanimada, vem para cá. Eu quero falar com você que está assistindo esse DVD ou está vendo na TV. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio, no Brasil e também nos países de língua portuguesa. Quer entregar a vida para Jesus? Você consegue se ajoelhar ao lado do teu rádio? Então se ajoelhe onde você estiver, seja em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia. É possível você se ajoelhar ao lado do teu rádio? Então se ajoelhe. Pastor Jorimbe, eu estou ouvindo a mensagem no celular. Eu estou ouvindo a mensagem aqui no meu veículo, enquanto eu dirijo, eu não posso ajoelhar agora. Ok, você que está numa condução, num trem, num ônibus, num metrô, num comboio, eu sei que não dá para ajoelhar agora. Você que está dentro de uma van, mas quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, isto será sinal. E vou convidar agora cada pessoa que está aqui diante do altar a se ajoelhar comigo, por favor, vamos nos ajoelhar. Vou pedir que a igreja continue de pé. A igreja continue de pé. Você que se ajoelhou comigo, coloque a mão direita sobre o teu coração.
Vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Crécio Rezende, para estar ajoelhado ao meu lado. Vem cá, pastor Crécio. Pastor Crécio, essas ovelhas agora Deus está entregando nas tuas mãos. E você viu quanta coisa Deus prometeu para essas pessoas. Deus vai te usar como Moisés foi usado, para que este propósito se cumpra na vida destas pessoas. Deus vai te usar para isso. Amém? Tome conta de cada ovelha, não deixa nenhuma se perder. Porque o Senhor está te entregando 100 ovelhas e quando Ele voltar, Ele não quer 99 de volta. Ele quer as 100 ovelhas. Toda a igreja estende a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. E você que está com a mão direita sobre o teu coração, seja de joelhos ou em outra parte, à distância, ore assim comigo. Você que está entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus, ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. Ouvi atentamente. E o meu coração ardeu de alegria. Porque eu sei que o Senhor falou comigo diretamente. E eu me rendo aos teus pés para declarar que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, meu Pai, os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Me purifica pelo sangue de Jesus e coloca no batente da porta do meu coração o sangue do Cordeiro. Põe, Senhor, este sangue santo e cobre a minha vida, para que nunca mais o mal entre em mim, para que nunca mais eu sofra a escravidão de qualquer vício ou humilhação. Vem, Senhor, me marca com o sangue do Cordeiro, para que eu prospere em tudo que eu fizer, e me faz, Senhor, um dia mudar para um novo endereço, a Canaã celestial. Meu Deus querido, meu Senhor amado, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a perseverar até o fim. Não me deixe desviar, nem desistir, mas me sustenta com a tua mão poderosa. E se eu cair, se eu tropeçar, não me abandone. Me levante, Senhor, porque eu quero perseverar até o dia da minha morte, ou até o dia quando o tempo se cumprir e o Senhor Jesus voltar para buscar os salvos deste mundo. Eu quero, Senhor, perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.